E hoje nós iremos conversar sobre diligências híbridas. Sobre os benefícios, as vantagens, as peculiaridades das diligências híbridas, como fazer, por que fazer, em que momentos. E a gente ainda percebe uma certa resistência de alguns oficiais em relação ao uso de tecnologia por conta dessa natureza analógica. E aí, quando a instituição não regulamenta, a gente fica um pouco frágil nesse sentido, porque cada oficial de justiça vai proceder de uma forma. O oficial de justiça deve procurar o réu e onde encontrar vai citá-lo. Procurar como? E não faz sentido em que o tribunal, que o Poder Judiciário tem um método unificado para entregar uma resposta única, muito semelhante à sociedade? Nesse caso, o que é melhor? É melhor fazer a busca no local ou é melhor fazer uma busca online primeiro? Já usei aplicativo do Uber para achar uma rua que não tinha no Maps. Nós fizemos uma pergunta através do formulário eletrônico e a pergunta é, se você pudesse escolher ou onde você se sente mais confortável ou o que você costuma fazer mais na prática entre comunicação processual de forma eletrônica ou presencial. Para minha surpresa, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma estreia aqui pelo YouTube da Escola de Oficiais, o canal que você já está acostumado a acompanhar. E se você ainda não acompanha, já começa se inscrevendo no canal para acompanhar tudo o que ocorre com a profissão dos oficiais de justiça. Aqui a gente vai comentando, vai destrinchando as peculiaridades da profissão e lembrando sempre que você pode também acessar o nosso site e ficar por dentro de conteúdos ainda mais travados que a gente consegue liberar isso para você entender essa profissão da melhor forma possível. E hoje nós iremos conversar sobre diligências híbridas. Estou aqui com Mauro Faião e Daniel Faião. e aí, velho? Tudo certo? E a gente vai conversar sobre esse tipo de diligência que a gente pode ir no presencial, que a gente pode ir de modo eletrônico, usando algumas ferramentas digitais, levando mais efetividade e mais produtividade para as nossas diligências, não é isso, senhores? E antes que você se antecipe, a gente já falou sobre comunicação eletrônica Sim. em outro vídeo, cardzinho aqui para você assistir depois, não se esqueça. Primeiro esse, viu? Então a nossa pegada aqui não vai ser ensinar como fazer comunicação eletrônica, né? O passo a passo, o roteiro, não é aqui. Tá naquele cardzinho que passou há pouco. Mas é conversar, né, sobre os benefícios, as vantagens, as peculiaridades das diligências híbridas, como fazer, por que fazer, em que momentos. Sim, Coisa sim. nesse sentido. Hoje a gente está presumindo que todo mundo já está bem familiarizado com as diligências eletrônicas, remotas, presenciais mais ainda. A ideia é integrar as duas para saber como é que a gente pode trazer mais produtividade Isso, e efetividade, claro, Com que está certeza. diretamente ligada à produtividade. E a gente, como bem o Daniel falou, a gente já vem conversando sobre essa utilização das ferramentas eletrônicas, que é algo que já está aqui na atualidade. Não adianta nem dizer que está chegando, porque já é presente entre nós. Tem alguns ainda que são relutantes ainda, né, em relação à utilização dessas ferramentas, mas não adianta negar que isso aumenta demais a efetividade e a produtividade da profissão de oficial. Não é isso? Demais. Eu gosto sempre de falar que a função do oficial de justiça, por natureza, é analógica. É o trabalho de pegar o papel, de se dirigir até o endereço, entrar em contato com alguém, realizar um ato processual físico, material. Essa é a natureza histórica do trabalho do oficial de justiça, mas que há muito tempo, não dá nem mais para dizer que é agora, mas há muitos anos que já começou a mudar. A gente tem uma evolução social muito rápida, principalmente no aspecto tecnológico, onde toda a sociedade atua com o uso da tecnologia, seja com comunicação, contratos. Hoje tem os smart contracts, que é a aceitação no clique do celular ou do computador, então é tudo muito dinâmico. E a gente ainda percebe uma certa resistência de alguns oficiais em relação ao uso de tecnologia por conta dessa natureza analógica, principalmente a geração mais antiga que não tem muita intimidade com a tecnologia. E a gente tenta sempre trazer essa transição, mostrar essa transição como algo benéfico. Embora exista essa resistência, a gente sempre tenta estimular o uso dessa tecnologia, porque sempre que a gente consegue integrar essas duas metodologias, física e digital, a gente tem um ganho, sim, um ganho de tempo, produtividade, efetividade, qualidade de vida, né? Muita coisa. E a gente tem ainda uma questão legislativa
que a nossa legislação é muito falha em relação ao procedimento. A gente tem um déficit procedimental muito grande, principalmente no Código de Processo Civil. Ele não diz como é que o oficial de justiça vai atuar, a gente fala muito isso, né? E principalmente quando a gente vai para o meio digital. Aí é que não fala mesmo. Ele ainda traz alguns procedimentos físicos, analógicos, materiais, mas ele não trata absolutamente nada da forma digital de se trabalhar. A gente tem previsão hoje no CPC, a gente vai falar de comunicações eletrônicas através de PDPJ, mas isso não é algo voltado para o oficial de justiça. Aí a gente vai falar de CNJ, que tem alguma regulamentação para isso, para as comunicações remotas. Mas a legislação em si é muito falha nos procedimentos, especialmente em procedimentos digitais. Então cabe a nós sermos criativos para entender o que a gente pode usar e até onde a gente pode usar. Muita gente fica insegura ao usar tecnologia porque diz que o código não prevê o uso de tecnologia, não prevê o uso de ferramentas eletrônicas, de métodos híbridos. Mas se a gente for pensar direitinho, o código não precisa prever isso. Porque isso é metodologia de trabalho, não é processo em si. É ferramenta, é metodologia, é algo que surge com a dinâmica social e que é aceito na sociedade. E aí eu sempre insisto, continuo insistindo com os colegas para não terem medo de fazer essa transformação do físico para o digital e sempre que possível integrar os dois. Você falou algo em relação à metodologia, né? Eu acho isso muito legal, porque vocês são irmãos, trabalham na mesma profissão, mas cada um tem uma metodologia diferente, tem uma dinâmica diferente. Exceto na roupa, né? Que é igual. Eu ia comentar queria isso falar, agora. mas... Ô, produção, isso aí, produção. Dá um contraste aí, vai. Cadê o pessoal do camarim que tem que ajeitar os negócios aqui? Cadê o pozinho na hora? Mas é isso, né? Acho que quando se é procedimento, como você bem falou, né? Quando se é procedimento, as etapas do processo, aí não tem para onde correr. Mas as ferramentas e como você vai chegar lá, acho que é muito individual, né? Não é isso, Daniel? Cara, é por aí sim. A questão é que a gente tem uma faixa etária média no Brasil em cerca tá? Obviamente cada região tem sua peculiaridade, mas a faixa etária média do oficial de justiça no Brasil é cerca de 50, 52, às vezes 48. Quando eu tô falando de média, né? Vamos arredondar em 50 anos. Certo. Então, a expressão que eu gosto de dizer para trazer esse sentimento mais à tona é assim: para cada oficial de 30 anos, você tem um de 70 anos. Tá tudo bem com isso. Mas a questão é que o pessoal mais da velha guarda, que começou antes de mim, antes de muita gente, tem os costumes da velha guarda. Sim. E como era lá antes? Não vou nem entrar nesse assunto, não vou nem aprofundar, mas, cara, era papel, era datilografia, era papel. E aí vem o mundo, vem pandemia, vem pancada tecnológica e tudo isso. Então, hoje nós estamos nessa fase de transformação. Há muitos olhos no Congresso, há muita briga lá no Parlamento em relação à relevância do cargo do oficial de justiça. Também não vamos entrar muito nesse assunto, político não é o nosso foco, né? Mas nós estamos vivendo um tempo em que o oficial de justiça, além de fazer, porque nós fazemos, nós precisamos mostrar. Para que a turma precisa observar, perceber a relevância das nossas atividades. Elas existem, mas elas precisam ser vistas. Hoje em dia está muito em alta isso, né? Acho que para geral, né? Precisa ser notado, né? Nós precisamos ser vistos. E assim, o Mauro comentou em produtividade, eficiência, todo mundo quer isso em todos os setores. Mas muitos colegas queixam muito do excesso de trabalho. Então, quando a gente puxa a palavra produtividade, não é para você trabalhar ali em pleno vapor. É para você conseguir resolver o seu trabalho de forma mais rápida e ter mais tempo para sobrar para a sua vida pessoal, para o seu lazer, para a sua família. Não é gerar mais resultado para o tribunal, apesar disso ser um ato relevante. Obviamente a gente precisa trabalhar nesse sentido. Mas é uma das maneiras também de sobrar tempo para se cuidar da sua saúde física, saúde mental, família, lazer e tudo isso. Sim. Que é uma das queixas importantes do oficial de justiça. E mais que isso, quando a gente puxa aqui para o nosso tema, né, que são as diligências híbridas, e quando a gente começa a atuar com tecnologia no meio eletrônico, qual é uma das consequências óbvias? Se eu estou no meio eletrônico, eu não estou na rua. Mas o oficial de justiça não é para ter diligência na rua? Daí o híbrido.
Eu posso fazer parte disso. Minha casa, meu trabalho, meu home office. O que eu ganho com isso? Eu não me exponho, às vezes eu sou mais rápido e eu tenho menos risco na minha atividade. Todo mundo já sabe que a atividade oficial é uma atividade de risco. Sendo reconhecida ou não, mas ela é. Então, se eu estou no eletrônico, eu nem sempre, ou pelo menos eu reduzo a minha exposição ao risco. E aí é uma das consequências das diligências híbridas que a gente vai conversar aqui. Perfeito. E aí, para a gente já ir para esse lugar desse entendimento, né? O Mauro falou, trouxe algumas coisas assim muito pontuais e rápidas a respeito do CPC e tudo mais. CNJ também falou um pouco. Vamos entender um pouco como é que está a legislação, para daí a gente ir para a parte prática de como vocês fazem. Então, Mauro, o que diz a lei? Veja bem. Inverteu hoje, né? Começou primeiro na lei. Foi isso aí. Bom, já adiantei, a nossa lei fala quase nada, muito pouco ou quase nada, mas ela dá um norte pra gente. Mas ela dá um norte em relação ao nosso objetivo, a finalidade do nosso ato, e não a metodologia. Então, a lei ela traz 3 diretrizes para nós. No artigo 251, ela traz o dever geral de procura, dever geral de busca, relacionado às pessoas. O oficial de justiça deve procurar o réu e onde encontrar, vai citá-lo. E aí vem a pergunta, procurar como? Então, historicamente, essa procura é através da diligência no endereço do mandado. Certo. Isso hoje já é antigo, já é defasado. Porque hoje, em muitos lugares, nós temos acesso a bancos de dados, a ferramentas, nem que seja o nosso sistema do Tribunal de Justiça. O Daniel já está me distraindo ali. Nem que seja o nosso próprio sistema, Foco aí. para fazer o levantamento de dados, ou buscar um telefone, ou um complemento do endereço. Isso não quer dizer que a gente vai fazer atividade de busca completa para todo e qualquer mandado que a gente vai cumprir. Talvez no futuro a gente faça isso. Mas hoje a gente pode ter acesso a essas ferramentas. Então, o código diz, cabe ao oficial de justiça procurar o réu, mas não diz como. Então, quem vai dizer como são os costumes, a evolução social, são os tribunais que vão regulamentar, o próprio CNJ também, só que na prática quase não há regulamentação. Nós temos aqui o exemplo de Alagoas, que a gente já falou muito, que é um projeto que foi desenvolvido na Central de Mandados, que é o núcleo de inteligência. E aí sim, a gente faz as buscas aprofundadas relacionadas a réus em processos específicos para a realização de citação. E aí a gente tem a nossa regulamentação local que define como é que isso vai ser feito. Mas isso é uma exceção. Como regra, não tem esse tipo de regulamentação. Inclusive, Mauro, perdão lhe atrapalhar, mas só chega no núcleo de inteligência aqueles que não conseguiram encontrar na primeira instância, digamos assim. Aqui em Alagoas é assim. Outros estados estão implementando e cada um tem as suas peculiaridades. Mas aqui a metodologia é essa. Primeiro o oficial de justiça faz a busca normal, analógica, pode procurar algum dado no processo, mas não faz levantamentos aprofundados. E aí se ele não consegue, no ato de citação, e a gente está no criminal, aí vai para o núcleo, aí sim o núcleo tem acesso a uma porção de bancos de dados, são autorizados pelo tribunal, e a gente faz essa análise, e não é só análise, né? Eu gosto de ressaltar que a característica mais importante da inteligência é o cruzamento, é a análise e o cruzamento das informações. Através desse tratamento é que a gente obtém um resultado, o endereço mais provável ou o endereço exato para fazer a diligência. Então isso traz muita efetividade. Ao invés de você ir, por exemplo, em 10 endereços que você tem endereços brutos nos sistemas, você cruza os dados, analisa a fonte, analisa a data, a credibilidade de quem deu a informação e às vezes já vai no endereço certo. Né? Nem sempre dá certo, obviamente, mas a probabilidade é bem maior quando a gente faz isso. E aí o que a gente tem na lei é 251, cabe ao oficial de justiça efetuar as diligências para procurar o réu. De outro lado, a gente tem o 845, que fala sobre a busca de patrimônio. Também cabe ao oficial de justiça efetuar a busca do patrimônio e penhorar os bens onde quer que ele se encontre, ainda que sob a guarda, detenção ou posse de terceiros. E o código também não diz como é que essas buscas devem ser realizadas. Quando a gente vem para o processo mais moderno, a gente já tem alguns sistemas eletrônicos que são utilizados, em sua maioria, pelos juízes, pelo gabinete. Então, não
há ainda um costume em todo o Brasil de conceder ao oficial de justiça o acesso aos sistemas, em alguns lugares existe, mas na maioria dos casos é feito pelo gabinete. Por quê? Se costuma passar o trabalho analógico para o oficial de justiça, a busca analógica, a busca no endereço. E não se teve, está tendo agora está acontecendo, quando a gente fala em oficial de justiça como agente de execução, né, com acesso a bases de dados, com acesso a mais informações. E aí sim, está começando, né? Começou pela Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual já está começando a transferir também esses sistemas para os oficiais de justiça. Mas, como regra, a maioria é realizada ainda pelo gabinete dessas buscas. Mas eu não preciso também de uma legislação para dizer, olha, oficial de justiça, você vai fazer a busca do patrimônio, mas você vai fazer através do sistema A, do sistema B, do sistema C, ou somente no endereço do mandado, ou perguntando para um vizinho, perguntando para o sócio da empresa. A lei não entra nessas minúcias. Né? Poderia entrar, e o que se está discutindo hoje no Congresso Nacional, que o Daniel comentou em relação à modernização das atribuições, também envolve a questão de acesso ao sistema para a busca de pessoas e busca de bens. Porque uma vez que isso esteja regulamentado, esteja previsto no Código de Processo Civil, é muito mais fácil de aplicar na prática. E aí, somado ao 845, a gente tem o 782, que fala dos atos executivos. E aí é correlato, porque ato executivo também tem a ver com a busca patrimonial, mas não só isso. Outros atos executivos também são realizados pelos oficiais, que é relacionado a outras obrigações. Por exemplo, uma obrigação de entregar, que ela acaba se convertendo no final em uma busca e apreensão, uma obrigação de fazer, pode ser uma desocupação de um imóvel e acaba que existe uma reintegração de posse, um despejo. Então são vários atos executivos que o oficial de justiça pode se fazer valer também de recursos tecnológicos para cumprir, para encurtar procedimento, para se expor menos, como o Daniel falou, para você verificar a periculosidade de um réu, ou até mesmo para você ir direto no endereço. Né? Aqui em Maceió os endereços são bem complicados de encontrar. Em outros estados isso é mais fácil, como a gente viu agora recentemente em Santa Catarina. A gente percebeu lá que os endereços são muito mais fáceis de encontrar porque a cidade é mais estruturada. Sim. Então você joga no Google e já cai na frente da residência. Aqui não. Aqui a gente precisa analisar um pouquinho mais. Precisa ir para o Street View, precisa navegar pela rua, né, fazer aquela diligência virtual. E aí a gente poupa um pouco de tempo para concluir nossa diligência posteriormente. Só que, enfim, nossa legislação ela não aborda esses pontos, né, essas questões metodológicas que cabe a nós, nós entre os oficiais de justiça, junto aos próprios tribunais, desenvolver. Então, a legislação é bem escassa em relação a isso. O fato é que quando você não tem uma regra, minha voz está meio assim porque coisas de evento, você precisa projetar muita voz, aí teve um recente, a voz fica um pouco assim. Então vamos assim mesmo. Mas o fato é que quando o CPC é lacônico, eu gosto dessa palavra, ela é bonita, lacônico, ou seja, traduzindo não, ratificando isso que o Mauro falou, né? O código não diz como em todas as atividades do oficial de justiça. E aí quando a instituição não regulamenta, a gente fica um pouco frágil nesse sentido, porque cada oficial de justiça vai proceder de uma forma. E não faz sentido em que o tribunal, que o Poder Judiciário tem um método unificado para entregar uma resposta única, muito semelhante à sociedade? Pois faz sentido, mas se cada oficial de justiça tiver um procedimento e falar uma língua diferente, isso fica meio bagunçado. Então, por isso que a gente tenta conversar aqui com todo mundo, para tentar unificar uma forma semelhante, veja, semelhante, não precisa ser exata, porque cada procedimento vai depender um pouco da região, da realidade local, da forma de trabalho dos oficiais de justiça, etc. Mas é interessante que seja um procedimento semelhante, onde não houver disposição legal, porque onde houver não tem para onde correr, você tem que atender a lei ou a regulamentação interna. Do contrário, o que a gente faz? Isso que nós estamos fazendo aqui, tentando chamar os colegas, olha gente, não há nenhuma disposição sobre isso. Que tal se todo mundo, ou a maioria, a grande parte dos oficiais de justiça do Brasil, proceder desta forma? Né? O que vocês acham? Tem uma ideia mais legal? Contribui com a gente? Vamos entregar dessa forma? A gente pensa que pode ser melhor, pode ser mais célere, pode entregar melhor resultado, atender melhor a sociedade, reduzir o nosso trabalho, nossa exposição, nosso risco. Enfim, é uma série de pontos que precisam ser levantadas e discutidas sobre isso. A gente está fazendo a nossa parte aqui, tentando convidar os colegas também, justamente para a gente mergulhar nessa ideia, quando anunciar procedimento. E pode ter gente perguntando, mas não tem procedimento para comunicação eletrônica? Sim.
eclodiu aí com a pandemia. Então, a gente teve uma alteração no CPC em 2021, né, agosto de 2021, que a gente também já discutiu. Olha aí, quebrando minha concentração. Tá bonito, tá parecendo Ele faz isso para me testar, para ver Isso se tá eu parecendo um vinho, cara. para ver se eu não vou errar. Isso aqui é Tá chá de bonito mesmo. flor de hibiscos. Olha aí. Saindo um pouquinho do café. Aham. Tem um adoçantezinho ali pra quem gostar. Não sabia que a gente podia revelar o que a gente bebe, não. Foi sempre segredo. É que esse ele gostou. Só dessa vez. Só dessa vez. Vocês querem deixar eu fazer meu negócio aqui e ir discutindo aí? Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Daniel adora preparar algum iguaria pra gente tomar aqui. Aí uma vez ele veio aqui de garçom, quem acompanha a gente nos vídeos, ele chegou aqui a caráter, né? Serviu uma coisinha, depois sumiu. Obrigado. Aí ele é o cara dos cafés, agora trouxe um chazinho. O bicho tá danado mesmo, Tá ó. parecendo um vinho mesmo. Tá mesmo, olha o cheiro do negócio. Quem gostar, tá aqui. Olha aí. Assim. Vamos virar aqui pra... Pois é, até agora a gente não tem esse patrocinador, então a gente deixa virado aqui. Sim, prossiga, Fui Mauro. fazer um negocinho, quebrei... Ó, gente, É assim. faz parte. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Poder Judiciário já é uma coisa tão formal, né? Você chega dentro do tribunal, do fórum, do tribunal do júri, e é normal, é inerente. Você tá lá com as pessoas, o juiz de toga, os profissionais com terno, gravata e tal. O oficial de justiça também, dependendo do momento, mas não é muito a nossa pegada. Então a nossa ideia é tentar conversar de forma profissional com o oficial de justiça, ainda assim de uma forma um pouco mais irreverente, mais solta, mais quebrada, para não ficar aquela coisa boring, chata, cansativa, e por aí a gente vai. Olha aqui um exemplo entre mesclar uma atividade física e uma digital. A gente está tomando esse chá, que é uma atividade extremamente analógica, através de uma chaleira com uma base eletrônica, digital. Forte pra caramba, devolve aí. Digital. Eu gostei, cara. Gostou? Eu gostei do jeito que tá. Bota uma aguinha aqui também, vai. Forte pra caramba. Mas é verdade, Mauro. Aí, ela toda estilosa, aquece ali na basezinha, vai escolhe a temperatura, para fazer uma atividade tradicionalmente analógica, né? Que é tomar um chazinho. Eu não botei nada aqui dentro, esse bicho já tá falando assim. Tem alguma coisa aqui. Então, o CPC, em agosto de 2021, voltando para cá, ele trouxe a previsão da comunicação eletrônica. Foi meio que atropelada essa regulamentação, poderia ter ficado melhor, não houve muita discussão, foi através de uma medida provisória que tratava sobre outro tema, mas veio e foi bom. E essa regulamentação não é para o cumprimento de mandados, é bom deixar claro, né, reiterar o que a gente fala aqui em outros momentos. Essa previsão da comunicação eletrônica é a comunicação puramente eletrônica, automatizada através do sistema, regulamentada pelo CNJ, onde se vai usar uma plataforma digital, a PDPJ, Plataforma Digital do Poder Judiciário, e o sistema automaticamente vai usar os endereços eletrônicos cadastrados e vai remeter automaticamente as comunicações, citações e intimações. Então, não tem intervenção humana aí praticamente, muito menos oficial de justiça, muito menos expedição de mandado. Mas olha, o oficial não cumpre o mandado através de e-mail eletrônico? Não é bem assim. O que a gente, de forma bem resumida, o que a gente faz é cumprir o mandado através de uma ferramenta eletrônica, que na verdade é uma comunicação remota, uma comunicação por mandado, porém à distância. Ela segue as mesmas regras da comunicação por mandado. Prazo, o prazo vai contar ou da efetiva citação ou da juntada do mandado, é diferente da comunicação eletrônica. E aí sim a gente tem uma previsão, uma regulamentação para essa atividade do oficial de justiça, que não está na lei. Então a lei realmente não traz nada, ela está no CNJ. Resolução 354 do CNJ, já amplamente conhecida por todo mundo, de 2020, ela veio durante a pandemia, mas ela não é vinculada à pandemia, e ela permite que todas as comunicações eletrônicas que são por carta ou por mandado sejam feitas através de recursos eletrônicos. Então, o oficial de justiça ou a própria secretaria pode se utilizar de ferramentas para isso. E aí o STJ já trouxe alguns elementos que a gente já discutiu, que a gente tem que se preocupar com duas coisas, que é a identificação do destinatário e a confirmação de que ele recebeu. Mas aí, mais uma vez, não é previsão legal. É previsão do CNJ e alguns tribunais, como aqui o de Alagoas, já regulamentou isso também. Legal. Tá? E aí fica por aí. O que a gente tem de regulamentação é bem por aí. O que eu percebo assim, falando a grosso modo, olhe, o que você precisa é cumprir. Ponto.
A forma que você vai fazer pouco me importa. Deixa eu fazer um complemento. Eu já mencionei também, eu sempre falo, a Justiça do Trabalho está muito à frente em relação à busca patrimonial. Então, os TRTs eles têm regulamentação interna para uso de sistema para busca patrimonial, tanto para núcleos de execução, que não são compostos só por oficiais, quanto a parametrização do trabalho dos oficiais de justiça. Olha, vai utilizar o Sysbajud, vai utilizar as ferramentas disponíveis, pode fazer diligência física também, e é legal que lá eles já trazem, se eu não me engano, é no da Bahia. Ou é de Campinas ou é no da Bahia, acho que é o da Bahia, que é o mais recente. Ele fala que o oficial vai utilizar o recurso tecnológico e, se necessário, vai fazer a diligência física. Então ele já prevê essa diligência híbrida aí para o oficial de justiça. Interessante é que ele coloca a presencial em último, né? Na sequência, na ordenzinha. Isso é muito legal. Porque aí já vai... Como o CPC prevê a relevância do oficial de justiça nas comunicações cíveis. Como é que é? Correio, eletrônico, depois oficial de justiça. A gente é a última tentativa. Assim, quando o mais eficiente não funciona, vai o oficial e resolve. Essa é a ideia. Porque do contrário fica muito demorado, muito caro. Sim. Mas falando assim, parece que a gente não é eficiente. Não, justamente o contrário. Porque não foi isso que você quis dizer. Não, foi isso sim. Quando precisar resolver, o oficial vai e resolve, por conta da eficiência de encontrar, de localizar, de resolver o problema. Mas, às vezes, o correio é muito mais célebre. Nem sempre o correio encontra como nós encontramos. Sim. Nem sempre o eletrônico é efetivo como nós somos efetivos. Foi nesse sentido. O correio trabalha com volume, né? Eles têm uma logística muito maior. Fazer até uma analogia, assim. Você só manda a SWAT quando a polícia não resolve, né? Exatamente. E aí o objetivo é que quando vai para o oficial é que ele resolva. Ele vai lá e pá. E aí, você respirou para falar, mas deixa eu puxar uma ideia. Mande ver. Que como a gente tem pouco procedimento definido, regulamentado, muitos colegas ficam com medo de fazer. Poxa, eu não tenho certeza, poxa, eu vou levar um puxão de orelha, mas de perto, no olho eu me sinto muito mais seguro, eu já estou acostumado a fazer assim. E isso é tão verdade que em uma dos nossos últimos eventos presenciais, nós fizemos uma pesquisa para não vou dizer plenário, para a plateia, os colegas lá oficiais de justiça, tinha mais ou menos 200 oficiais no primeiro encontro regional, estadual lá de Santa Catarina. Nós fizemos uma pergunta através de um formulário eletrônico, e a pergunta é, se você pudesse escolher, ou onde você se sente mais confortável, ou o que você costuma fazer mais na prática, entre comunicação processual de forma eletrônica ou presencial. Para minha surpresa, eu achei que vinha uma resposta meio a meio, 50-50. Para minha surpresa, 75% dos oficiais preferem a diligência presencial, física. Ou seja, ainda tem muita gente travado na diligência física. E os motivos são vários. São vários, mas assim, resume mais ou menos em insegurança no procedimento e o costume, a prática, a zona de conforto de já saber como fazer no pessoal, no presencial. E aí a gente pegar essa turma e, olha, gente, vamos puxar aqui um pouquinho. Vamos lá, a gente precisa evoluir, a gente precisa, né, saltar nesse trampolim. É uma transformação, não é do dia para a noite. Claro. Até que, como você bem falou, é costume, né? Mas eu até entendo, sabe? Porque a gente está ainda numa fase de transição. E é muito difícil para o oficial de justiça isso, porque existe uma insegurança grande quanto à própria validade do ato, né? Não é totalmente especificado. Ainda é subjetivo. Poxa, o ato foi válido, não foi? Houve a correta identificação ou não? Então, muitas pessoas não têm segurança quanto a isso. E eu acho também, Daniel, que depende da região. Porque, veja, o que eu comentei mais cedo, lá em Santa Catarina a gente percebeu que os endereços são mais estruturados. Então, é mais fácil de você achar os endereços. Aqui em Maceió, dependendo da região que você está, a gente tem muito trabalho para encontrar uma casa. Você chega numa rua onde a numeração é desordenada, não tem número, a gente perde muito tempo. Em locais onde você perde menos tempo para encontrar o endereço, a tendência, eu acho que é a pessoa querer fazer o presencial. Porque dá trabalho também fazer o eletrônico. Dá trabalho. Às vezes é chato. Quando você tem que juntar o print de conversa. Por exemplo, nós aqui hoje temos que juntar o print da conversa na nossa certidão. E o nosso sistema não é apropriado para isso. Ele não tem uma ferramenta para isso. É manual, sabe? É artesanal. A gente vai, dá o print, joga lá, faz a montagem. Dá um certo trabalho. E aí, como a gente ainda não tem um sistema muito bom para isso, acaba acontecendo
do pessoal querer fazer o presencial. Então, acho que são vários motivos e a tendência São vários. é ir mudando um pouco isso. Tanto dos oficiais como do próprio sistema, né? A coisa vai melhorando e aí vai levando todo mundo para um outro estado, para um outro lugar de trabalho, né? Cara, sempre vai depender da realidade local. Sim. Sempre vai depender. Claro. Por isso que a nossa ideia do nosso bate-papo hoje, que a gente já falou tanto sobre procedimento de citação de empresa, intimação disso, daquilo, tudo lá aqui no nosso canal do YouTube, que a gente resolveu trazer esse tema, né, de diligências híbridas. Então, assim, se a sua realidade dar mais facilidade em campo, presencialmente, no físico, cara, vai lá. Mas, assim, o nosso dever é localizar pessoas, não somente endereço. Então, muito bem, achei o endereço, mas o cara não está lá. E aí? Aí vem a híbrida. Vou novamente, mas o cara não está lá. Chego de novo. O cara só está aqui no final de semana. Aí eu deixo de estar em casa, deixo de estar no meu lazer no final de semana, porque eu sei que só estava no final de semana. Então, peraí, vamos aprender também os procedimentos e as ferramentas do digital, porque quando eu vou e encontro o endereço, mas não a pessoa, eu posso usar ferramentas, procedimentos, na verdade, ferramentas não, né, mas procedimentos para manter o contato com essa pessoa e aí sim finalizar a diligência de forma digital. Então tenho aí o presencial mais digital, vem o híbrido, que é o que a gente está falando aqui. E a recíproca também. Porque E o vice-versa. quem tenta primeiro pelo eletrônico, teve qualquer dificuldade, não tem problema, vai no endereço. E aí você começa pelo físico, vai para o digital, começa no digital, vai pelo físico, para o físico. Então, para a comunicação processual, eu acho que é bem tranquilo hoje, a gente tem que aproveitar bastante. Tem o telefone? Tem o telefone. Não vou mandar identidade, não quero colaborar, não tenho segurança para me comunicar com vocês com o meu eletrônico, manda para minha casa, tudo bem. Então vamos combinar logo um horário, já agenda e quando for no físico já vai certo, sabe? Entendi. Então é saber usar. Inclusive para citação criminal, para notificação. De novo, não é o nosso foco aqui, mais um cardzinho aqui, porque a gente já falou sobre isso com todos os procedimentos e tudo isso. Mas é legal você comer. Às vezes no mandado vem lá, um telefone, 2, é ruim que tem 20. Aí o oficial de justiça, talvez alguém que redige o mandado dessa forma, manda todos do banco de dados para o oficial de justiça tentar. Aí a gente tem um problema de comunicação interna aí que não é legal. Sim. Gostou da expressão que eu escolhi? Aham. Boa. Mas às vezes vem um telefone, vem o outro, você tenta ligar, aí a operadora, opa, telefone não existe. Mas é muito comum hoje que mesmo não estando na operadora, ele funcione no WhatsApp. Sim, sim. Então, às vezes quando o oficial tenta ligar e a operadora não responde, eu já suspendo a minha diligência eletrônica. Caramba, tenta no WhatsApp. Né? Porque às vezes funciona lá. Funciona. É comum a pessoa ter o telefone somente para usar o WhatsApp. Sim. E não ficar fazendo pagamento frequente de telefonia. Por aí, isso é só uma dicasinha que às vezes funciona. Né? Mas assim, não deu. Ou até deu, mas aí a pessoa, poxa, telemarketing, segurança, medo, não vou mandar documento, não acredito que você é você. Então, tá bom. Vamos marcar um lugar seguro, vamos no fórum, vamos num lugar público, num lugar que a pessoa se sinta confortável. E o oficial também, né? Sim, claro. Com certeza. E aí ele Dependendo do lugar de onde você vai, né? É bom para um, mas não é bom para o outro. E já que a gente está falando de comunicação, né, híbrida, tem umas situações em que a utilização dos dois métodos é bastante útil, como, por exemplo, para você caracterizar uma suspeita de ocultação. Quando a gente vai nos endereços fisicamente, às vezes é difícil de você entender se a pessoa está se escondendo, se não está, se está lá, se não está. Use o telefone. Se você ligou para a pessoa e ela não quer te dar informação, ela não quer marcar uma hora com você, já estão ali os elementos da ocultação. Você já pode ir para o físico e logo de cara, claro, tem que fazer as duas diligências, mas não precisa levantar muito mais informação, porque você já fez isso no digital. Então você pode utilizar a comunicação, a tentativa digital inicial, já para fundamentar a sua hora certa. Coloca isso na certidão, inclusive. Realizado o contato, fui bloqueado. Aconteceu comigo outro dia. Fui bloqueado no WhatsApp, mas tinha foto lá da pessoa, tinha um nome, eu sei que é a pessoa. Não consegui comunicar, vou no endereço. Vou ficar procurando várias vezes? Não, já tenho ali um elemento que me indica, né, que há uma ocultação. Então é bem útil isso daí. Dá para fazer algumas advertências por WhatsApp, inclusive sem assustar a pessoa, sem intimidar a pessoa, porque essa diligência eletrônica ela é muito sensível. É uma ótima oportunidade para o oficial de justiça encerrar o mandado ali. Mas se você assusta o outro,
ele vai lhe bloquear e você não encerra o seu mandado ali. Você vai lhe dar mais trabalho. Mas é importante você saber notificar uma pessoa. É importante você saber falar para ela, por exemplo, o artigo 77 do CPC, da obrigação de terceiros, da obrigação da parte, de manter a comunicação, endereço atualizado e tudo aquilo. É legal você saber fazer isso, mas ainda, olha, eu quero tentar por aqui, e olha que legal, eu costumo fazer isso e funciona, tá? Não sei se vai funcionar para todo mundo. Eu quero tentar por aqui, porque por aqui eu vou te mandar um documento, assim que você confirmar a sua identidade, etc. Eu confirmo a minha antes, e eu quero te mandar um documento para você receber, eu te explico tudo o que precisa aqui no WhatsApp ou então por telefone. Mas se você não quiser, e você não permitir, na verdade, né? Olha, o oficial de justiça vai ter que ir procurar na sua casa, no seu trabalho, qualquer dia, em qualquer hora. Não é mais fácil se a gente fizer por aqui? Aí fica aquele gatilho mental na pessoa. Caramba, o cara vai vir bater na minha porta. O vizinho vai querer saber o que é. Ele vai no meu trabalho, meu chefe vai perceber. Eu acho que eu vou colaborar por aqui mesmo, porque eu resolvo em 2 minutos. E aí você deixa um textinho pronto, para quando começar a dar ruim, você já pega, bota aquele autotexto ali. Cara, por experiência minha, 80, 90% responde ou colabora depois desse textinho. Mas ele assim, ele é uma carta que eu deixo na manga. Sim. Quando vai travando, eu coloco ele. Normalmente resolve. Se não resolver, não há o que ser feito. Aí tem que ir lá. Aí tem que ir lá. Fazer. Já fica aquele indíciozinho de suspeita de ocultação. Que já vai contribuir com a hora certa. Já vai facilitar demais uma hora certa, porque pra gente fazer uma hora certa só na diligência física é muito chato. É muito difícil. A pessoa não tá, saiu, deixei o recado, mas ela tá sem tempo, não consegui passar o recado, fica aquela ladainha, sabe? E todo oficial sabe como é complicado, a gente até evita fazer a hora certa. A gente, às vezes, tem uma suspeita, mas tenta ir de novo para ver se consegue fazer presencial, porque a certidão do presencial é mais fácil. E aí a gente usa esse recurso. Mas aí, Mauro, deixa eu comentar aqui. A comunicação processual por hora certa é um dever do oficial de justiça. Isso a gente precisa deixar bem claro. É um dever, não é uma opção. Então, se você percebe, se você sabe que ali é domicílio, e o domicílio não é tão somente onde a pessoa mora, né? Ele pode frequentar a casa de alguém da família, o local de trabalho. Então, domicílio não é apenas um. Então, se você souber que aquele endereço é domicílio e você suspeitar da ocultação, e veja, a palavra é suspeitar. Não é comprovar, não é ter certeza, e quem suspeita é o oficial. Então, se o oficial de justiça suspeitar, obviamente eu vou colocar um argumento ou outro ali. Você já pode iniciar o seu procedimento de citação ou intimação com a hora certa. Pode não. Deve. Porque muito oficial de justiça deixa de citar, deixa de intimar, devolve o mandado negativo no processo, o cartório expede novo mandado, vai para outro oficial, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o destinatário, o réu, meio que fica, quem está se ocultando de má fé, né? Está zombando, está tirando onda. Sim. Então, assim, a palavra é dever. O oficial de justiça deve utilizar a citação e intimação com a hora certa. O procedimento é mais chato? É. A certidão é mais detalhada? É. Mas é um dever e esse procedimento existe para garantir que o processo siga, que o processo ande. Para impedir que o embaraço criado pela parte não seja óbice do andamento processual. Eu queria falar isso porque isso eu vejo. Isso às vezes fica confuso. Caramba, eu acho que eu vou fazer por hora certa. Eu acho não, você deve fazer. O cuidado foram caracterizadas aqueles 2 condicionantes, domicílio e suspeito? Foram. Aí vai. O ruim é quando você sabe que o cara mora ali. Aliás, que você não tem certeza se a pessoa mora ali, mas você sabe que ele está te enrolando. Caramba, eu não sei se aquilo é domicílio, se não é. Aí você tem que perguntar um pouco ali na vizinhança. Enfim, tentar levantar informação. As outras exceções. Já que o Pneu tocou nesse ponto de hora certa, eu vou comentar uma coisa, porque a gente vê acontecendo muito no cenário nacional com autoridades públicas se ocultando. Saiu até uma matéria recentemente dos oficiais que não conseguiram encontrar, acho que foram políticos, eu não vi bem quem era, não quero nem falar, inclusive, para não apontar para dizer quem foi, mas o oficial não conseguiu fazer a comunicação de uma autoridade pública. E veja, a citação ou intimação com a hora certa, ela é obrigatória, como o Daniel disse, se você tem o domicílio da pessoa. E ora, o local de trabalho é domicílio. Se eu tenho um secretário, um deputado, um senador, um prefeito, seja quem for, e eu estou no local de trabalho, que geralmente é assim, e eu não encontro a pessoa, deixa o telefone.
Usa a comunicação híbrida. A autoridade não me ligou. Suspeito de ocultação. Ah, mas a autoridade... Tem que ligar. É ato processual. É determinação judicial. Ah, o oficial de justiça que se vire para me encontrar. Como é que é? Se vire para te encontrar? Suspeita de ocultação. Está dificultando. Os agentes públicos, especialmente as autoridades públicas, a meu ver, elas têm um dever de colaboração ainda maior. Sim. Porque são pessoas públicas. Então é muito simples. Você foi até o gabinete do deputado, o deputado não quer te receber. Ah, está viajando. Passo o meu telefone para ele. Não retornou. Volta quando? Voltou, mas está em reunião. Gente, citação ou intimação com hora certa. A gente tem que acabar com esse medo de realizar atos processuais forçados, isso é um ato processual forçado, para autoridades públicas. Os atos têm que ser realizados. Fica até chato para a gente quando a gente vê situações, eu não sei qual foi esse caso, então não vou nem mencionar qual foi, porque eu não vi detalhes, mas fica ruim para a gente quando é uma pessoa pública que tem o endereço certo e o oficial de justiça tenta várias vezes e não consegue. Porque a ocultação, ela tá meio que na cara ali. E o oficial fica inseguro às vezes de fazer. E é justamente nessa hora que a gente tem que fazer. Usa a diligência híbrida, se for o caso. Deixa um telefone, a autoridade não te ligou, não agendaram uma hora ali nos próximos dias. Faz a hora certa e resolve. Abrindo esse arco... Isso só para complementar, que você segue, o Mauro deu exemplo lá em Brasília, mas isso serve para qualquer localidade estadual. Isso serve para secretário de Estado, para governador, para vereador, qualquer autoridade, seja municipal, estadual, federal, qualquer um. Obviamente, quando a gente chega em níveis federais, de repente você tem um pouco mais de obstáculos, porque a segurança do prédio para você ingressar, para entrar nas localidades, nas salas, é um pouco maior. Às vezes é bem maior. Então, às vezes a segurança recebe uma ordem lá de cima e o oficial nem consegue sequer acessar. O que eu preciso fazer? Eu preciso advertir a segurança, eu preciso advertir a portaria, eu preciso, me identificar, ordem judicial. Se o senhor não permitir meu ingresso, e eu não dependo da autorização das pessoas lá em cima, porque eu estou diante de uma ordem judicial. Se o senhor barrar o meu ingresso, eu vou ter que informar para o juiz e o senhor pode responder. Então, o oficial de justiça, além de iniciar o procedimento de hora certa, eu preciso advertir todos os elementos que estão causando objeção, que estão colocando dificuldade ao cumprimento da ordem judicial. Tá? Para a gente tirar esse estigma de que o oficial é um entregador de papel, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que resolver uma comunicação processual diante de uma tentativa de ocultação, diante da recusa, diante da dificuldade de acesso. Em todos esses cenários, o oficial de justiça precisa se impor, mas quando ainda assim não conseguir o acesso ou encontrar a pessoa, eu preciso advertir quem está criando obstáculo, no mínimo para que eu ingresse nas dependências da instituição, seja ela qual for. Sim. Bom, então isso não é opcional, isso é um dever do oficial de justiça. Inclusive usar a diligência híbrida para resolver. Para resolver esses problemas. Pronto, eu queria ter fechado essa ideia. Beleza. Mas a gente está conversando o tempo todo sobre comunicação. Comunicação. Mas existem outros atos que a gente pode utilizar da diligência híbrida para poder resolver? Sim, com certeza. A gente já falou também a parte de logística, né? De análise e busca de endereço para a gente agilizar as nossas diligências presenciais. Então, não tenho contato nenhum, mas a gente tem hoje o quê? Mapa. A gente pode usar Google, pode usar o Waze, até Uber. Já usei aplicativo do Uber para achar uma rua que não tinha no Maps. Eita! Quando eu botei no do Uber lá, chegou na rua que eu queria. E aí a gente se vale muito do Street View para fazer as nossas diligências virtuais. Como eu disse, aqui em Maceió muitos endereços são de difícil acesso, são difíceis de encontrar e às vezes perigosos. Ao invés de a gente ficar passeando na rua, dando bobeira durante muito tempo, sol, na chuva, correndo risco, a gente usa a ferramenta eletrônica, faz a diligência virtual, marca no nosso mapinha, salva como favorito ou gera um link para poder chegar no endereço e já vai direto no endereço. Então eu poupo muito tempo, eu vou fazer uma diligência mais segura e muito mais rápida. Claro, eu vou gastar tempo para fazer a busca, então a gente tem que pesar aí para ver, olha, nesse caso o que é melhor? É melhor fazer a busca no local ou é melhor fazer uma busca online primeiro? Então vamos de acordo com cada endereço. A gente usa muito a diligência híbrida para fazer logística.
Nesse caso, a gente começa com uma diligência digital e termina a diligência presencial. Mas aí seria também para comunicação ou para geral? Para qualquer ato processual. Pode ser, até para reconhecimento de um local a gente pode fazer isso. Tem que fazer uma avaliação, que o Daniel adora. Você quer reconhecer o imóvel lá primeiro? Quero saber. Outro dia eu fiz isso. Um colega recebeu um mandado de constatação e emissão de posse. Era uma emissão de posse pública em favor do Estado. Só que vieram aquelas coordenadas, azimute e as coordenadas loucas que a gente usa, que não era latitude e longitude, coordenadas usadas na agronomia, na engenharia, e o Google não usa essas coordenadas. E ele falou, Mauro, desenrola aí para mim, eu não consigo identificar, eu tenho a rua e tenho o número, mas pelo que eu estou vendo lá é um terreno, o imóvel não tem número, eu não sei quais são as delimitações desse terreno. E tinha no mandado tudo isso, aí lá vou eu buscar para ver como é que convertia isso. Aí depois de muito trabalho descobri como é que convertia, consegui e achei, eram 4, 5, 6 pontos. Achei os 6 pontos, botei no Google Maps, tracei o desenho do imóvel e deu exatamente as dimensões que tinha no mandado, deu certinho e a gente conseguiu identificar qual era, jogou na visão de satélite e percebeu que era do lado de um viaduto na Fernandes Lima. Era uma área que pegava do lado de uma banca de revista e ele estava em dúvida. Mal, pega a banca de revista ou não pega? Então, quando a gente traçou no Google Maps, ficou exatamente tangenciando a banca de revista. Ela estava de fora. Deu para definir exatamente qual era a região. E aí eu imprimi, que na verdade já era para ter esse croquis no mandado. A verdade é essa. Mas não tinha. Então, ele com esse croquis impresso do Maps foi na região, identificou exatamente o que era e conseguiu cumprir a diligência dele. Ele viu que naquela área delimitada ela estava ocupada. Se eu não me engano, era uma estação de tratamento de água que tinha lá. Ele conseguiu fazer a diligência dele e certificar. Então a gente começou na identificação do imóvel para poder fazer a diligência. Se ele simplesmente pega o mandado e vai lá procurar, ele não vai conseguir cumprir. Não. Né? Então, para delimitar imóvel assim, o Google Maps é muito legal. É muito bom. Dá para fazer isso para resolver mandados de avaliação. Como cumprir a avaliação de forma híbrida? Olha aí. Não é meio louco, né? Eu gosto de falar sobre isso. Todo mundo já sabe essa altura do campeonato que para você fazer uma avaliação, você obrigatoriamente precisa fazer uma vistoria. Aqui eu estou falando de avaliação, mas o exemplo vai para a avaliação de imóveis. Para encaixar no exemplo da diligência híbrida. E também todo mundo sabe que a vistoria de um imóvel ela deve ser feita em relação à região, de forma mais macra, ao terreno e, por fim, à parte interna do imóvel. Sim. A parte interna não tem como, você tem que diligenciar, ir lá e fazer uma vistoria presencial. Mas se eu tenho acesso ao Google Maps ou ao Google Earth e aquelas imagens estão atualizadas, se não estão, precisa verificar, eu consigo fazer essa vistoria inicial da região e do terreno, que vão fazer parte da minha avaliação, de forma digital. Em seguida, eu complemento a vistoria interna de forma presencial. Aí eu dou essa conotação híbrida para a avaliação. Adiantou bastante o processo. E na localização, não só para definição da área e tal, mas a localização, como eu fiz lá no meu colega, e até para achar o número da residência. Você vai navegando, né, no Street View, todo mundo conhece isso hoje, mas tem uma coisa que o pessoal não conhece muito e a gente bate na tecla, que é a linha do tempo, não, é a viagem no tempo que o Google chama, né? Você consegue clicar em cima, lá em cima no cantinho, em ver mais datas. E aí você está diante de um imóvel que você acredita que seja, ou você está na rua e não tem numeração, então você consegue ver fotografias de anos anteriores. E aí você vai mudando a data, vai viajando no tempo e às vezes aparece lá a numeração. Que é o histórico, né? O histórico. Às vezes na hora que você vê a foto lá do Google tem uma roupa, ou tem um varal na frente do número da casa, aí na foto do ano passado não tem, ou às vezes é só um terreno. E que tem na foto, quando você volta no tempo, tinha uma casa, ou vice-versa, era um terreno, virou uma casa. E aí, com essas diligências virtuais, você consegue identificar exatamente o imóvel onde você precisa ir, seja para uma comunicação, para uma constatação, seja qual for a diligência, a reintegração de posse. Vale muito a pena utilizar a ferramenta de mapa para poder identificar os imóveis. Tem alguma diligência assim que vocês percebem que não teria como fazer de forma híbrida? Tem as mais coercitivas, cara. Mas mesmo assim, para cumprir o mandado de prisão, por exemplo, eu ainda posso fazer a busca do endereço pelo Google Maps, pelo Street View. Assim, eu não consigo
efetuar a prisão dessa forma, né? Uhum, Mas eu consigo iniciar uma diligência virtual por ele. Sim. Na verdade, para diligência, para sair de casa, eu sempre posso fazer uma pesquisa prévia. Sim, sempre dá para fazer a rota, por exemplo, verificar os endereços, sempre é possível fazer a virtual. Sim. Dá para, pode ser uma simples localização do endereço ou pode ser uma diligência mais complexa, como um mapeamento ali com as coordenadas geográficas para você saber qual imóvel que você tem que constatar. Eu fiz aqui há um tempo atrás, que é uma coisa que eu sugiro também para as pessoas fazerem, é um banco de dados de endereços. Hoje a gente tem Google Drive, tem o Planilha, tem da Microsoft também, o OneDrive, tem diversas ferramentas de compartilhamento, onde você consegue registrar endereços, por exemplo, de condomínios, loteamentos, quadras. O pessoal faz muito isso no WhatsApp. Pega as fotos das quadras, loteamentos, cria um grupo no WhatsApp e começa a compartilhar lá. Mas não é o ideal. O ideal é que você tenha uma pasta na nuvem com as imagens, se for o caso, dos loteamentos, conjuntos, para facilitar a identificação, e você ter uma planilha com as ruas, que são às vezes desconhecidas, com ruas que têm 2, 3, 4, 5 nomes, e aí você abre essa planilha, você cria na verdade um documento colaborativo, compartilhado, todos têm acesso, e aí você tem determinado endereço que você joga lá no Maps e não tem. Você joga no Waze e não tem, porque na verdade você está pegando um nome muito antigo. E aí quando você tem a sua base de dados do seu grupo, da sua cidade, do seu zoneamento, você joga lá o nome na sua planilha e vai aparecer, olha, a rua X, na verdade também é chamada de rua Y, rua Z, o bloco, a quadra, os condomínios ficam em determinadas regiões, você consegue fazer esse levantamento. Sim. E aí você trabalha com logística também. Antes de você fazer a sua diligência física, você pega esse banco de dados criado por nós mesmos para poder localizar. Caso contrário, você vai ter ou um resultado negativo, porque você não vai saber onde é o endereço, ou você às vezes tem que se dirigir aos correios, muitos fazem isso ainda, a gente perde muito tempo para fazer essa diligência analógica até os correios e pegar a base de conhecimento deles, quando a gente pode ter a nossa própria base de conhecimentos. Ou também uma hipótese ruim é você ir na região onde você presume que seja aquele endereço e sair perguntando no boca a boca. Às vezes você acha, às vezes não. Pergunta para os oficiais mais antigos. Às vezes você é enganado. Né? Às vezes você é enganado, você é levado a erro, você dá azar. Então a gente ter a informação é muito melhor. Poder utilizar ela. Com certeza. E aí a gente falando sobre essas várias ferramentas, me lembra muito de outra coisa que a gente já conversou há um tempo atrás, sobre a utilização de ferramentas eletrônicas para fazer execução, né? Em processo de execução. Eu lembro de você já ter levantado algumas questões em relação a isso e ter dado alguns exemplos. Traz pra gente de novo. Hoje a execução, comentei mais cedo, né? Hoje a execução, ela se procede muito mediante bancos de dados eletrônicos, construções eletrônicas. Tem a busca por ativos através do Sysbajude, a gente tem o Sniper para localização de bens, tem o sistema da Receita Federal. Então, hoje a prioridade na busca patrimonial, que a gente muito bate nessa tecla, é a busca eletrônica. Porque a busca analógica é muito mais difícil, muito mais inefetiva e não é a preferência. Porque quando o oficial de justiça faz a busca analógica, ele vai atrás dos bens móveis. E lá no CPC e também na Lei de Execução Fiscal, os bens móveis não são os prioritários, não são os bens que têm mais liquidez. Não é o que a lei diz que tem que ser penhorado primeiro. Primeiro é dinheiro, ativos, depois imóveis, veículos, dependendo se é execução fiscal ou comum. E os bens móveis em geral, que são os que a gente procura analogicamente, são mais para baixo. Então, apesar de se utilizar muito o oficial de justiça ainda para fazer essa diligência analógica no início do processo, a gente defende que não é a melhor metodologia. E o ideal é que se comece através de uma diligência digital, seja o gabinete ou seja os oficiais. Na verdade, a gente defende que são os oficiais que têm que ter acesso a essas ferramentas, já que nós somos os agentes de execução, e nós podemos integrar essas diligências digitais com as físicas. O gabinete não tem essa competência, essa capacidade de fazer, porque o gabinete só tem acesso às ferramentas, não tem acesso à diligência. Nós, diante de uma ordem judicial, podemos fazer o levantamento digital dos bens, efetuar a constrição digital dos bens e, caso não consiga, ou caso seja necessário, por exemplo,
a verificação da existência de um veículo, identifiquei o veículo no sistema, mas às vezes não adianta eu penhorar, porque eu não sei se esse veículo de fato está lá, se ele já deu PT, se ele continua com o devedor, e aí eu somo essa diligência digital que eu realizei à minha diligência presencial para fazer uma constatação ou para fazer a avaliação. Penhorei, já vou fazer a diligência presencial para fazer a avaliação. Ou então não encontrei bens nesses sistemas. Imediatamente eu já me dirijo ao endereço mais provável para poder fazer essa busca. Então, na execução, é um dos momentos onde a gente mais pode e mais deve fazer essa integração entre diligências físicas e digitais, né? Utilizar as diligências híbridas para poder ter resultado. E quando a gente fala da execução, a gente fala também da atividade de inteligência. A gente pode utilizar a inteligência para a localização de pessoas ou de bens, que é o dever do Poder Judiciário, que é o dever do oficial de justiça. Em qualquer dos casos, a gente pode e deve utilizar essas ferramentas de maneira híbrida. O interessante é que na atividade de inteligência e execução, que estão diretamente relacionadas, eu posso exaurir somente com diligência digital. E aí eu tenho um ganho de tempo, tenho um ganho no custo, eu vou ter mais economia para a realização do ato. Sim. E vou ter mais efetividade. E aí ela se exaure por si só. Caso não seja possível, vamos lá, só para clarear. Se eu estou na localização de pessoa e eu consigo localizar informações, eu concluo o ato de maneira remota, né? Mais rápido, sem ter que me deslocar. Se eu estou na busca patrimonial, eu faço a penhora do bem. Se não é possível, a gente vai e faz a diligência física também e complementa. E a gente tem aí essas duas possibilidades. Massa. Uma coisa também que o Daniel falou é que a gente pode começar com uma ou com outra, né? Ou eu começo o físico e depois vou para o digital, ou começo o digital e vou para o físico, mas o importante é utilizar as duas para poder dar celeridade processual, não é isso, Daniel? Vai depender muito do que você tem em mãos, né? Da informação que você tem em mãos, da dificuldade de cumprir um ou outro. Eu posso muito bem tentar começar de forma digital, mas encontrar uma barreira, uma resistência ali, eu tenho que pular para a física. Uhum. Né? E vice-versa, eu posso encontrar a pessoa, ou aliás, eu posso encontrar o endereço, mas não encontrar a pessoa. E aí eu posso concluir a minha diligência de forma digital, remota. E aí todo oficial na prática, eu acho que já tem aquele costume de, para não precisar voltar de novo aquele endereço, que às vezes é difícil, já foi uma vez e a pessoa não está, de deixar uma notificação, ou na portaria, ou na caixa do correio, ou por baixo da porta se não encontrar ninguém. Óbvio que se eu encontro lá um familiar que mora naquele endereço ali, eu posso deixar o meu telefone. Mas todo oficial de justiça tem aquele papelzinho, às vezes a gente cria um modelinho em casa, imprime na nossa própria impressora e cria ali um modelinho pra gente. Uhum. Cara, isso facilita muito. Recentemente nós tivemos um evento lá em Santa Catarina, no Encontro dos Oficiais de Justiça lá em Santa Catarina, e conversando com o nosso amigo Ricardo Prado, e aí eu vou fazer aqui os créditos, porque foi uma ideia que ele teve, e nós achamos muito interessante. Ele criou um documento, que é essa notificação, mas ele criou um documentozinho que você, quando pega o papelzinho, ele parece um folder profissional. Então, é um documento que ele não é institucionalizado, Sim. mas você nota uma qualidade no sentido gráfico, no sentido de instrução, no sentido de advertência e de credibilidade. Porque foi um documento que ele coloca a marca do tribunal, o logotipo, as informações necessárias. Ele imprimiu uma gráfica com as cores do tribunal, com a qualidade do papel, que é diferente de eu imprimir em qualquer impressora e levar para alguém. Sim. Né? Então eu tenho um papelzinho ali bonito. Colorido, né? Eu vou pedir para nossa produção, enquanto a gente fala, colocar aqui do lado na tela para que o pessoal consiga ver. Então é colorido, bem legível, instruções. Estive aqui na sua casa no dia tal, procurando por fulano, não encontrei ninguém. Por favor, retorne para o meu número no prazo de tantos dias. Inclusive, se você não for essa pessoa ou ela não residir aqui também me retorne no meu WhatsApp para que eu saiba como certificar. Uhum. E aí se eu chego num papel qualquer escrito à mão e coloco embaixo da porta da pessoa, ele vai olhar assim, esse papel que alguém passou e está querendo fazer um trote.
Mas se você olhar esse documento aqui que está na tela, caramba, nesse caso aqui, né, Tribunal de Justiça lá do Estado de Santa Catarina, está aqui o brasão do tribunal, vem para mim instruções, vem para mim aqui as consequências de eu não retornar. Gente, é mais fácil você me retornar no WhatsApp do que eu ter que voltar para sua casa. Aí eu vou começar a perguntar para os vizinhos, vai ter um oficial de justiça procurando por você na vizinhança, no seu trabalho. Olha como é mais fácil. Então isso vai de uma forma instrutiva para quem está recebendo. Cara, e a gente achou isso muito legal. Então gostaria de parabenizar o nosso amigo Ricardo Prado, e ele nos deu a autorização de pegar esse modelinho que ele usa para a gente disponibilizar para os oficiais do Brasil que gostarem da ideia e quiserem adaptar para a sua realidade, para o seu tribunal. Que legal. Quem gostou dessa ideia, a gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo para que a pessoa possa acessar o nosso site e baixar esse modelo e adaptar para quando quiser. O que se tem nisso? É interessante que você imprima numa gráfica. Ah, Daniel, vou ter que procurar uma gráfica e tal. Cara, dá uma outra visão no formuláriozinho. É uma outra coisa. Você tem na cara ali de um aspecto profissional mesmo. Você pega ali e você não tem dúvidas. Você não fica checando se aquilo é válido ou se não é. Uhum. Você segue. Então, eu recomendo muito que o pessoal vá numa gráficazinha, faça um investimento ali, poucos reais, e imprima ali o seu lotezinho para usar no dia a dia. E ele fez uma coisa muito legal que eu gostei, que foi uma orientação sobre o trabalho do oficial de justiça. Ele coloca assim no verso, o pessoal vai ver na imagem, você sabia? E ele começa a dar orientações sobre o que faz o oficial de justiça. Porque às vezes a pessoa não sabe, pô, o oficial de justiça é da defensoria, é do Ministério Público, então tem lá uma orientação, isso acaba instruindo aos poucos a própria população sobre o trabalho do oficial. Eu faço isso, eu tenho um formulário desse, com a logo do tribunal, com todas essas informações, com as advertências, mas eu confesso que o dele ficou muito mais legal porque tem aquele apelo visual, que é o que a gente já chama até de visual law, né? Auxilia a identificação das informações no papel apropriado, ficou realmente bem legal. E eu mesmo peguei assim o meu, olhei e falei, poxa, o meu não dá tanta credibilidade quanto esse outro aqui do nosso amigo. Vou passar a usar. Realmente ajuda bastante. Trabalho de marketing, né? E trazendo números, eu gosto de números, eu gosto das estatísticas, perguntando para ele, cara, e aí, você vai e aí dá certo? Funciona, não funciona? Melhorou em relação ao formulário de papel que você usava antes? A resposta resumida foi, cara, melhorou muito. Hoje, em 90% dos endereços que eu encontro e não encontro a pessoa, eu não preciso mais retornar lá. Então, veja o tempo que eu economizo. E quando a pessoa me retorna, eu já estou percebendo que está partindo dela para mim. Então, se ela está me retornando, ela não vai criar nenhuma objeção de se identificar, de enviar um documento, de dizer que é ela que recebeu a informação. Já vai estar fácil. Perfeito. É bom para o oficial, que não tem que ficar rodando, e é bom para o destinatário, para o réu, para o autor, para quem quer que seja, porque não vai estar recebendo, batendo na sua porta o tempo todo o oficial de justiça. É bom no sentido da preocupação com a vizinhança, né? Uhum. Que raça para fofocar. Eu adoro os vizinhos, adoro... E legal que esse começou no físico e terminou no digital, né? Esse exemplo que você deu agora. Sim, e tem um benefício muito bom, porque uma das dificuldades do digital é a identificação do destinatário, para poder trazer validade ao ato. E quando eu obtenho esse contato no endereço do mandado, já é um dos elementos para validar essa identificação. Se eu deixei um contato e a pessoa retornou, existe uma probabilidade muito alta de ser ela. Se eu estive no endereço e obtive o contato do destinatário com a mãe, com o pai, com o cônjuge, com o filho, a probabilidade de eu ter pego o contato correto é alta. Então, facilita bastante a conclusão da diligência através do contato remoto, porque eu já tenho ali um indício de que é aquela pessoa. E é importante que a gente coloque na certidão como foi que obteve esse contato, principalmente se for uma citação. Olha, eu obtive esse contato no próprio endereço. Então é difícil desse contato não ser dessa pessoa. Vai ser difícil ter uma nulidade mais para frente. Claro, somado a outros elementos, como identidade, fotografia, confirmação de dados, mas é um elemento importante para a híbrida. E aí a gente não fica só na comunicação, né, que você perguntou agora há pouco, é só para comunicação? Não. Eu posso fazer uma penhora, eu posso fazer uma penhora física, se for o caso, e os atos subsequentes, que na verdade são comunicação também, que seria intimação, eu posso seguir na eletrônica.
Porque eu já identifiquei o destinatário na hora da penhora. Às vezes eu estou fazendo a penhora, mas eu vou lavrar o auto depois, direto no sistema. Eu não preciso voltar lá para falar com o executado de novo. Eu não preciso voltar lá para entregar o auto de penhora para ele. Eu já estou em contato com ele, já peguei o telefone, então eu inicio a penhora ali no local, concluo a penhora no fórum, no meu home office, e depois a comunicação da penhora eu posso remeter através do WhatsApp, porque eu já identifiquei, eu não tenho problema mais de saber se o réu é aquela pessoa. É a intimação do depositário, né? Do executado. Aí eu vou para o depositário. O depositário é a mesma coisa. Pode ser o próprio executado, pode ser outra pessoa. Eu faço o envio do auto de penhora ou do auto de busca e apreensão, por exemplo. A gente faz uma apreensão, entrega o veículo para o depositário, mas eu mesmo não faço o auto à mão na rua. Acho ruim fazer isso. Eu pego o recibo do depositário, que recebeu o veículo, faço o meu auto de busca e apreensão depois. E como é que eu pego a assinatura dele? Ou quem quer pegar, eu não pego mais. Mas como é que eu envio para ele depois e garanto que ele tomou ciência das condições do veículo em que foram apreendidas? WhatsApp. Então, tanto a intimação do executado quanto a nomeação do depositário, você pode fazer tranquilamente à distância. Cara, para resumir um pouco aqui, que faz parte um pouco do nosso tema, mas não dá para a gente mergulhar tanto, tudo isso a gente vê num curso que a gente tem lá na escola chamado Produtividade nas Diligências. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, só que mais a fundo, com muito mais detalhe, com essa planilha compartilhada, com vistoria, com comunicação eletrônica, está tudo lá no site da gente, descrição aqui embaixo, chamado Produtividade nas Diligências. Tem um monte lá. Esse é um que resume bem tudo isso que a gente está falando. Não resume, né? Aprofunda bem em tudo isso que a gente está falando aqui. Além das dicas de aplicativos e meios. Lá tem um monte de coisa. Porque aqui a gente fica um pouco, apesar de ter a televisão... Ah lá, tô preso. Apesar de ter a televisão e tal, aqui, triste dele. mas nos cursos a gente tem mais tempo, tem mais espaço, né? Então a gente mexe no audiovisual, mostra a ferramenta, apresenta lá, tipo, mostra para a pessoa como é que faz, pega a sua mãozinha, vem aqui, você aperta nesse botão, o resultado é esse e tal. É um outro ambiente, né? Que Sim, aqui não dá, mas lá dá pra gente focar bastante nesses assuntos. Perfeito. Inclusive você falou do site, olha lá. Já conhece o nosso Você site. conhece o nosso site? Olha aí, o garoto propaganda da Escola de Oficiais. Olha, para fechar exemplo aqui, acontece também que é interessante a gente começar no físico. Por exemplo, eu faço uma diligência no endereço, não me encontro o imóvel, vou no meu celular, busco ali no próprio Street View, dou uma olhadinha, vou na linha do tempo, no celular mesmo, na rua. Eu falo, é no final da rua ali, achei aqui a casa. Tô no digital, volto para o físico e concluo. Então, começo no físico, no meio do físico eu uso o digital, uso uma ferramenta e concluo no físico. Aí a imaginação é o limite. Acho importante você falar isso porque ainda nos dias atuais, estamos em 2024, tá? Tem pessoas que ainda são relutantes em usar smartphones. Então você vê, se o Mauro, nesse exemplo que ele deu, ele não tivesse um smartphone, ele teria que voltar em casa para usar o computador. Então, assim, vamos começar a entender um pouco mais. Aqueles que ainda têm um pouco de relutância, um pouco de aversão, se esforçam um pouquinho. Eu sei que é difícil, às vezes parece... As ferramentas digitais, às vezes, parece ser coisa grega, que você não entende nada. Mas senta do lado de duas pessoas aqui, ó, que são acostumadas a trabalhar com ferramentas digitais para poder fazer essas diligências de forma híbrida, e aí você vai se acostumando e vai deixando o seu trabalho muito mais efetivo, muito mais interessante, e você pode, como o Daniel falou lá no início do nosso vídeo, cuidar de você, da sua família e do seu bem-estar. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Escola de Oficiais, acesse o nosso site, que está no link aqui na descrição. E vem conversando com a gente, comenta se tem alguma dúvida, tem um chat aqui do lado que você pode enviar diversas perguntas para a gente e continua nos acompanhando sempre para as próximas estreias. Um abraço e até a próxima!